fake news. Turn. Guten Morgen, Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, pra quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado. É uma ideia francamente panacona, para dizer o mínimo, ficar tentando, assim, sonhar em discordar da gente também, porque não é algo sensato, algo tradicional, algo que seu pai, seu avô, sabe? O cara lutou na Segunda Guerra Mundial, entendeu? O cara foi lá enfrentar aquele pessoal lá da Alemanha de 33, entendeu? O cara foi lá enfrentar os maiores perigos do mundo. Que era para quê? Para você ter uma vida sensata concordando com a gente. Se você inventa de discordar, cara, na boa, reveja a sua vida. Coloque uma mão na consciência, outra na carteira também para fazer um pix pra gente. E repense sua vida. Porque, assim, por que você tá discordando da gente? É uma coisa que você precisa acordar todo dia, sabe? Você acorda, reza e pensa, por que eu inventei de discordar do Morgan? Não faz o menor sentido uma coisa como essa. Então, assim, estamos aqui neste podcast, tá? Feito cientificamente, com todo esmero, cuidado, carinho e poética para salvar o Ocidente, exceto, é claro, Vila Madalena e adjacências. Então é feito para você não discordar da gente, porque aí vai ser também, né, a catástrofe absoluta. Falando em catástrofe, hoje o tema vai ser catastrófico, apocalíptico, desesperador, é o fim do mundo. É basicamente isso que nós vamos anunciar aqui, mas já estava anunciado também faz bastante tempo. Então não se preocupa que a gente está só fazendo uma certa reprise bíblica dos grandes acontecimentos do mundo que hoje. Então também não tem nada de muito chocante, né? No mundo tá acabando. E outra coisa também, é só você ver a Globo News, né? Aí você vai perceber, o mundo tá acabando principalmente por conta daqueles caras. Então, assim, coloque uma mão na consciência, outra na carteira, nos faça um Pix. Nós precisamos de um Pix aqui para manter o Guten Morgen no ar, para pagar essas pessoas aqui que estão do outro lado da câmera, eles que cuidam de todos os detalhes técnicos aqui. Eu não sei ligar essa câmera, na verdade, então eu preciso pagar esses caras. Então nós precisamos... Nem aquela luz, meu. Putz, não, eu vou contar aquela luz. Ela tem... acho que uns 12 botões, sem mentira nenhuma. Eu fui desligar essa luz uma vez, eu apertei os 12 botões, nenhum desligou a porcaria da câmera. Aí um deles começou a fazer um barulho, assim, eu falei, cara, na boa. Eu subi aqui e arranquei a tomada, porque não dava essa luz. Então você precisa ser engenheiro da NASA pra você conseguir apagar aquela porcaria daquela luz ali. Eu não sei se pra ligar também você precisa ser desse negócio. Então eu preciso de um Pix de vocês, tá? Então faça um Pix aqui, ó. Flávio Morgen, MORGEN, @sensoincomum.org é nossa chave Pix para manter essas pessoas cuidando da câmera. Aqui do outro lado tem um QR Code aqui no canto, acho que eu tô apontando pro lado certo, tem que fazer invertido, não, tem que fazer invertido, pra cá, então tá, pra cá, tem aqui um Pix aqui no cantinho, você só aponta seu celular, você já vai poder fazer um Pix para nós, porque é assim que eu pago essas pessoas aqui atrás das câmeras para fazer tudo direitinho. Lembrando mais uma vez, além do Pix normal pra gente pagar esses infelizes aqui atrás das câmeras, eu queria também pedir para vocês, né, que nós estamos nos últimos embargos, último na verdade, né, agora foi o último mesmo, o último embargo do processo movido pelo cantor de MPB chamado Caetano Veloso contra mim, porque por conta daquela história lá que acabou envolvendo uma hashtag, tem aqui um videozinho que eu tô explicando melhor essa história, vou pedir um Pix adicional para vocês por conta disso, aqui, rodando. Bom, é isso, gente. Eu espero, então, né, que depois de toda essa história... Em primeiro lugar, a gente tem que contar essa história de verdade do que aconteceu, né? Que não foi simplesmente acordar e fazer alguma coisa. Tinha toda uma movimentação que estava acontecendo ali naquele momento, envolvendo o Queer Museum lá em Porto Alegre, aquele negócio, aquele museu com muitas aspas que fizeram uma versão queer, né? Uma exposição queer, cheio de crianças, tinha quadros envolvendo... vamos dizer assim, né, pessoas fazendo amor com animais, imagens de Jesus, né, vamos dizer assim, em posições meio complicadas, assim por diante. Um dos quadros ali, não era nem um quadro, era um lambi-lambi, assim, um adesivo que tinham colocado na parede, que era criança viada travestida da lambada, isso aí eles consideram arte. A gente foi criticar um troço como esse. Pra quem não sabe, ainda coloca um detalhe adicional nessa história, né? Foi quando eu vi a notícia de que este cantor estava processando o MBL. Lembra do MBL? Aqueles caras lá...
Eu fui lá simplesmente disse, né? Coloquei uma frase que eu não sabia que era proibida. Falei, digam que Caetano Veloso é e coloquem nos Trending Topics que todo esse negócio aí degringolou, né? Eu acabei sendo processado. Pergunta se o MBL me ligou. Alguém, né, tipo, quer um chazinho? Tá precisando de uma ajuda? Não, ninguém. Todo mundo foi lá, debandou. Até hoje, nunca falaram nada comigo. A única exceção foi Arthur Duval, tá? Naquele mesmo dia, foi a única exceção. Inclusive, uma vez eu encontrei, não lembro de qual evento, ele também falou, né? Apesar de discordar muito de você, não sei mais o que estão fazendo com você é um absurdo, uma injustiça danada. Então foi a única exceção. Mas de resto, eu fiquei sozinho nessa, então tô pedindo um Pix também. Essa chave Pix é diferente. Deixei uma chave Pix aqui para ser contabilizada pela Receita Federal, tal. Flávio Martins, Trad, T-R-A-D, Trad de tradutor, no meu e-mail de tradução da época. flaviomartinstrade@gmail.com. Esta é para o processo, mas também preciso de um Pix aqui para manter o nosso podcast no ar, comentando os grandes assuntos, assim você vai ficando mais inteligente, perdendo amigos no processo. Não é tradicional, é de tradutor, era meu e-mail de tradução, né? Faz muito tempo que eu não trabalho com tradução. Infelizmente, tem 2 livros que eu sonho em traduzir ainda algum dia lá pra frente, daqui a alguns anos, mas eu preciso estar um pouco mais velho, acabado e cansado pra conseguir fazer uma coisa como essa. Então é TRAD, né? Flávio Martins, TRAD@gmail.com. Vamos lá, gente. Nos nossos últimos episódios, vocês estão vendo que eu estou tentando fazer uma espécie de linha coerente, né? Comentando sobre vários assuntos que eles pareçam ter nada a ver, mas eles estão falando sobre o quê? Né? Sobre a derrocada do Ocidente inevitável, absoluta, completa e apocalíptica, e como nós vamos, pelo menos, né, sobreviver, nossas pequenas almas individuais, que são mais importantes do que tudo e do que todo o universo, no final das contas, a toda esta derrocada. No último episódio, eu já tinha feito uma espécie de... Sabe aqueles episódios de série, quando você vai lá, tipo, começa a rever vários episódios do passado? Então era mais ou menos o que a gente estava fazendo por aqui. Eu quero... na verdade, não é uma continuidade, né? Eu quero fazer um desenvolvimento, mais ou menos do que a gente estava falando ali. Eu comentei que a gente estava criando um governo de cientistas. Este governo de cientistas, eu tinha apontado que a ciência, como nós a entendemos, como um empreendimento, vamos dizer, separado do resto dos saberes do cosmos, né? Ou seja, diferente da época de Aristóteles, que você tem lá física, metafísica, medicina, biologia, tudo aglobado dentro de um mesmo saber. Inclusive, para quem não sabe, a palavra filosofia, ela significava até a Idade Média, ela era chamada, na verdade, né, de a ciência. Ou seja, você estuda uma ciência, não importando qual seja, uma ciência humana, uma ciência exata, uma ciência XYZ, e você chama, vamos dizer, né, o saber que está por trás de todas as ciências de a ciência. Quando você falava só a ciência, você se referia àquilo que a gente chamaria hoje de a filosofia. Todo cientista tinha conhecimentos filosóficos de lógica, metafísica, dialética, assim por diante, inclusive poética, o tempo todo. Só você pensar no Renascimento, né? As pessoas lá do Renascimento, os grandes nomes que a gente lembra, né? Sei lá, o Leonardo da Vinci, ele ao mesmo tempo ele é engenheiro, arquiteto, filósofo, ele só não é muito poeta porque ele falava que não escrevia muito bem, mas se você lê as cartas dele hoje, né, comparado com o que a gente escreve, pelo amor de Deus, ele tá muito acima de tudo. Poeta, não sei mais o que, tudo aquilo ali junto, né, numa grande massa. Essa ciência que nós entendemos hoje como uma ciência separada, tinha apontado que ela começa mais ou menos ali no século XIII. Só que depois, entre a Reforma Protestante e a Revolução Francesa, você começa a criar uma coisa nova, que hoje nós podemos chamar de cientificismo, ou seja, uma ideia de que uma nova classe sacerdotal, até fui explicar o que era uma classe sacerdotal nos povos indo-europeus, que não é exatamente, o padre, não é só o padre, né? É uma pessoa que faz o papel de intelectual, o papel de jornalista, o papel de pensador, de professor, de psicólogo, é uma classe de pessoas que cuidam, vamos dizer assim, né, do falar comum, das discussões públicas, vamos dizer dessa forma, né? O Julian Benda, também, né, era um sacerdote, né, de certa forma, o seu livro que é chamado em português, né, traduzido para o português como A Traição dos Intelectuais, nome dele original, né, A Traição dos Sacerdotes, aqui confundiria um pouco, então colocaram A Traição dos Intelectuais para criticar a academia, né, a academia de humanas,
o pessoal que dá aula de filosofia, dá aula de ciências sociais, de literatura, assim por diante, fala assim, cara, vocês se perderam completamente, a academia hoje ela não vale absolutamente nada do que ela presume que ela vale. O Otto Maria Carpo, por exemplo, né, austríaco, que ele veio fugindo da Alemanha de 33, ou seja, daquele regime que englobou a Áustria também, a partir da Alemanha em 33, ele veio fugido para o Brasil, já falava galego, aprendeu português em questão de meses, também já falava não sei quantas línguas antes disso aí, viveu no Brasil o tempo todo, escreveu o resto das suas obras em português. Ele comenta que quando ele entrou na Universidade de Viena, isso lá na década de 20, salvo engano, né? Ou seja, a gente ainda estava, de certa forma, pouquíssimas décadas do auge da Universidade de Viena. Ele já estava criticando, falando assim, cara, uma Universidade de Viena estava entrando na universidade, achando que iria ver pessoas sábias, pessoas preocupadas com as grandes questões elevadas do mundo. Eu só estava vendo produção de artiguinho lá, uma burocracia voltada para si própria, aquilo que é chamado hoje em dia de a grande câmara de ecos da academia, né? Que não servem para nada. Quer dizer, ninguém lê aquele negócio, a não ser os próprios professores, que aí vão formar os próprios alunos que vão ficar lendo de volta aqueles negócios, então fica um citando o outro, falando, olha, tá vendo, eu citei meu professor, portanto agora eu tirei uma notinha alta e agora meus artiguinhos acadêmicos estão indo para frente. Quer dizer, virou burocracia. Isso que ele estava falando das ciências humanas. As ciências exatas não tem uma coisa muito diferente na ciência da medicina, né? Só você vê o que as Big Pharmas estão pagando por isso aí. Mas o que isso aí gerou? O que essa situação nova gerou? Um novo status para esta classe sacerdotal, ou seja, uma classe que hoje é principalmente de acadêmicos, de jornalistas, de pessoas na grande mídia. Hoje em dia, como a grande mídia também está em uma certa crise por conta da internet, o que é? Do influencer, entendeu? Com variegados matizes agora de como que esses caras funcionam, mas assim, de influencers. Essa classe da academia, como ela está numa crise brutal, sendo reconhecida, inclusive, em Harvard, na Ivy League, na Europa, assim por diante, ela está, inclusive, saindo um pouco da academia, principalmente dessas grandes instituições que já tinham uma autoridade por si, né? Eu sou sei lá, de Columbia, eu sou de Stanford, eu sou de Cambridge, eu sou, sei lá, da Sorbonne, assim por diante. Eles estão agora, está acontecendo um movimento recente nas últimas décadas, desses grandes intelectuais, essa nova classe sacerdotal, começarem a sair um pouco da academia e buscar, né? Uma influência que eles já não conseguem mais ter apenas dentro da academia, em outras instituições da sociedade. Um exemplo que, inclusive, eu dei muito en passant, hoje talvez a gente consiga até aprofundar um pouco isso, é um cara como Richard Dawkins. Richard Dawkins, o maior biólogo do mundo, não sei mais o que. Não, Richard Dawkins, ele é um maior biólogo do mundo, principalmente para quem não entende muito de biologia. Se você entra numa faculdade de biologia, você não vai trabalhar o pensamento do Richard Dawkins, você vai trabalhar com vida, com bichos, com vírus, com plantas, com não sei mais o que. Mas você não trabalha exatamente o pensamento do Richard Dawkins, quer dizer, ele é o grande biólogo para quem não é biólogo. É uma coisa parecida com o que acontece em outras áreas também do saber humano, aliás, em boa parte das áreas, né? Ou seja, o cara mais conhecido daquela área, ele é conhecido para fora da academia. Um exemplo que eu sempre dou, ainda mais puxando a sardinha aqui para o que eu estudei, para a área de literatura, são duas pessoas, né? Karl Marx e Sigmund Freud. Eu estudei literatura, também fiz mais ou menos 1 ano e meio de psicologia na minha vida. Se você vai estudar literatura, provavelmente do primeiro semestre até o último você vai cruzar com Freud. Você vai cruzar com uma interpretação psicanalítica da literatura, sei lá, os pós-freudianos, né? Aqueles caras que aproveitaram aquele esquema, um esquematismo dado por Freud e colocaram para outras áreas, né? Vamos estudar agora, sei lá, feminismo, estudar a história do poder com Michel Foucault, né? Que deve muito ao Freud, estudar, sei lá, relações raciais, relações de tensões geracionais, assim por diante, sempre pela visão freudiana. Quando você sai da faculdade, de outras faculdades, ou seja, de literatura, filosofia, não sei mais o que, você vai justamente para a área do Freud, que é psicologia, você vai estudar Freud provavelmente por 2 semestres. Quer dizer, para a maior parte dos psicólogos, aquilo ali vai ser uma espécie de curiosidade histórica. E você vai se dedicar a outras coisas, obviamente excetuando os próprios psicanalistas.
Então, quer dizer, você usa muito Freud em outras áreas e não naquela área no qual ele escreveu tanto. Mesma coisa com Karl Marx. Você vai estudar o Capital numa faculdade de economia, provavelmente por um semestre. Ele é mais uma curiosidade histórica do que qualquer outra coisa. Agora, você vai estudar ciências sociais, você vai estudar ciências políticas, você vai estudar literatura. Aí você aplica aquele conhecimento de ponta a ponta. Você está ouvindo falar sobre, sei lá, burguesia, você está ouvindo falar sobre a exploração da classe trabalhadora o tempo todo. Quando você vai para economia pura, você vai falar assim, não, peraí, tipo, não consigo explicar a periferia de São Paulo com isso, não consigo explicar por que que o Nordeste, ou o Norte, ou regiões pobres do Brasil são pobres pela clave marxista. Inclusive os próprios intelectuais petistas que, na época que os havia, né, sei lá, um Raimundo Faur ou uma coisa como essa, eles estão sempre falando assim, mas peraí, não é bem assim, vamos corrigir um pouco esse negócio, porque você não consegue explicar a pobreza do Nordeste pela clave da exploração e da luta de classes histórica. Não faz o menor sentido por ali. Bom, mas eu tinha comentado uma outra coisa, né? Que quando a gente olha para esta nova classe sacerdotal, ela tem características próprias. Foi mais ou menos como que eu concluí, até falei, né? Vamos tentar fazer uma espécie de continuação ali, né? Uma continuação, mas vai ser um desenvolvimento do que a gente estava falando. Que seria o seguinte: a ciência como um empreendimento, né? Isso que a gente chamaria hoje de a ciência. Eu coloquei várias vezes, né? Asterisco, nota de rodapé, vamos analisar isso aqui com mais cuidado. A ciência não fala, a ciência não é uma pessoa, a ciência não é uma entidade, ou seja, nós estamos falando sobre cientistas. Cientistas não concordam entre si em teoria. Quando você está fazendo ciência de verdade, você pega, sei lá, um Newton e o Leibniz, eles não estão concordando. Ambos são cientistas. Então, ciência como um empreendimento, ela não tem concordância. Por isso, uma das frases, uma das expressões mais estúpidas que as pessoas ficam repetindo o tempo todo por aí, principalmente fora dos meios científicos, é consenso científico. Ora, isso não existe. É impossível haver consenso científico, porque ciência, se ela é uma forma, um método, uma técnica de averiguação da verdade, ou seja, estou tentando chegar numa verdade. Olha, tem fenômenos aqui, sei lá, um monte de pessoas estão ficando doentes com uma doença específica. Eu quero ver o que que causa esta doença, quais são as causas, o que é que afeta, será que tem algum medicamento, alguma droga, algum psicotrópico que tem uma consequência X, Y, Z e às vezes com alguns efeitos colaterais, né? Ou seja, reage bem para uma coisa, mas causa um efeito colateral, um dano lateral que precisa também ser averiguado. Como é que funciona isso aí? Ou seja, a ciência é uma técnica. Então, um cientista está averiguando de uma forma, outro cientista está averiguando de outra forma, eles vão chegar ali mais ou menos, às vezes a conclusões próximas, às vezes a conclusões bastante discordantes, e aí você vai precisar, não vou usar esse termo dialético, né, mas assim, como se fosse uma síntese, ou seja, você vai começando a depurar, né, limpar um pouco o terreno e falar assim, mas peraí, essas pessoas que você averigou aqui, elas já tinham propensão, essas outras pessoas aqui que você averigou para ter um resultado diferente, elas eram, sei lá, de idade e tal. Então você começa a depurar aquele negócio até você conseguir chegar a alguma coisa um pouquinho mais limpa, um pouquinho mais delimitada. Lembra que uma vez, não lembro agora em qual episódio que eu falei, né, sobre os nossos conceitos. Quando você usa um conceito muito amplo, né? Sei lá, tipo, extrema direita, você tá com um conceito grosso. Você começa a falar assim, não, mas eu tô me referindo àquelas pessoas. Aí você tá com um conceito mais fininho, entendeu? Mais puro, mais limpinho, mais preciso, sabe? Diferente de você apontar no mapa com o dedo ou apontar no mapa com uma agulha. Eu quero que a gente chegue nessa agulha, ou seja, que a gente tenha conceitos depurados muito mais claros para as pessoas. Isso foi uma coisa que o professor Olavo de Carvalho tentou retomar muito, né? O cara que é justamente chamado de anticientífico, de negacionista, não sei mais o quê, ele estava o tempo todo preocupado em falar, olha, quando nós estamos fazendo uma análise filosófica, uma análise social, uma análise política, uma análise de qualquer saber conhecido, você precisa ir limpando até a sua própria linguagem. Falou assim, mas espera aí, será que eu não tomei essa linguagem de empréstimo
de uma outra pessoa? Quando eu falo, sei lá, em um termo como construtivismo, será que eu já não peguei um termo já contaminado por outras ideologias, por outros pensamentos, por outras pessoas que estavam pensando uma coisa completamente diferente, tentando chegar a uma conclusão completamente diferente da minha? Então isso era boa parte do trabalho do professor Olavo de Carvalho, né? E no final das contas, o que a gente acabou percebendo, né? Que foi mais ou menos a minha conclusão ali. Esta nova classe científica, a classe sacerdotal, ela tem muito a ver com uma oligarquia, ou seja, uma criação, uma neocriação de uma neo-oligarquia, que foram sempre os grupos que mandaram de fato no mundo. Mandaram de fato não apenas no sentido político, mas também no sentido de saber, no sentido de o que você pode pensar, o que você pode discutir, como que você vai pensar e chegar a conclusões próprias, assim por diante. Isso foi sempre determinado por uma certa oligarquia. Eu falei, né, alguns episódios para trás, acho que no episódio A Democracia Antidemocrática, que não importa qual seja a forma de governo, na prática de atuação, de gerência. Inclusive, a gente já fez um episódio só sobre gerência do Estado, né? Sobre a nova classe gerencial, né? Do James Burnham, que ele fala do livro A Revolução, The Managerial Revolution, né? A revolução dos gerentes, gerencial. Mas quem gere, de fato, o Estado, não importando, se estamos falando de um Estado com uma pessoa só, com poucas ou com muitas, na prática, quem faz a gerência do Estado são poucas pessoas. Então, no final das contas, todo modelo, seja ele democrático, monárquico, não sei mais o que, eles são o governo, de fato, é de poucas pessoas. Eu quero saber se essas poucas pessoas estão pensando, de fato, num bem comum, num conhecimento amplo, difundido, aberto, ou se eles estão pensando em criar toda uma narrativa, um vocabulário, instituições, mecanismos, leis, etc., pensando apenas em si próprios. Então, nesse sentido, acho que a gente pode chamar, né, o sistema do mundo ocidental, principalmente a partir do século XX, né, com o final da Primeira Guerra Mundial, ali como sistema oligárquico. Ou seja, tem muitas pessoas votando, mas tem poucas pessoas gerindo, né? O Chesterton tem inclusive uma frase, né, que ele fala assim, o verdadeiro teste da democracia não é se o povo vota, é se o povo governa. É exatamente o que a gente está vendo hoje em dia, né? Ou seja, o povo vota, de fato, mas ele não tem nenhum controle sobre o que acontece com o gerenciamento do Estado a partir do momento em que ele vota. Bom, só que a gente estava falando sobre cientistas, né? Ou seja, tem um governo de cientistas. Hoje em dia as pessoas acreditam numa nova classe sacerdotal, que é a classe dos cientistas. E hoje em dia você falar saber científico, que ele suplantaria o saber religioso, o saber revelado, o saber filosófico, o saber de humanas, o saber, sei lá, de um grande pensador, de um poeta. Mas o mundo... não estamos falando, sei lá, do mundo antigo apenas, mas o mundo até, sei lá, boa parte do século XIX, do mundo mais civilizado, ele é assentado sobre uma base poética, uma base revelada, uma base bíblica, ou seja, nós queremos um mundo de virtudes que estão, sei lá, catalogadas pela Igreja Católica, não queremos um mundo de valores, né, de como que as pessoas devem ser, no que as pessoas devem acreditar, que são calcados em uma coisa que a gente poderia chamar hoje de poética. Quer dizer, não é uma coisa tão antiga assim. E hoje a gente tentou suplantar tudo isso com o que é chamado, né, de saber científico, ou seja, agora você tem o Darwin para explicar a origem da vida, agora você tem a teoria do Big Bang, que inclusive, tanto a genética quanto o Big Bang surgem de frades, né? Mas fica falando, não, o Big Bang agora explica o mundo pela pura matéria, você não precisa de mais nada para explicar, então pronto, tá tudo explicado ali, tchau, acabou, a ciência tá escorraçada ali pro seu canto. Tudo isso teve como resultado, na prática, um resultado, vamos dizer assim, bom, tá? Ou seja, você ter esse domínio específico sobre a matéria significa que você está diminuindo
foi como eu concluí o último episódio, você está diminuindo a necessidade das pessoas. Ou seja, aquilo ali que antes um capial do mato, um proletário urbano, uma pessoa pobre, uma pessoa inclusive de classe média baixa, ela tinha muitas necessidades materiais, você vem diminuindo isso constantemente, geração após geração. Essas pessoas continuam sendo a classe mais baixa, continuam, sabe? Apesar de ter agora, de fato, uma ascensão social muito diferente daquela preconizada pelo Marx. Por isso que essas análises marxistas, assim, elas estão sempre falando alguma bobagem no final das contas, né? Sei lá, acho que um pensador marxista hoje, único, assim, que eu falaria, olha, esse cara aqui, ele tá mais ou menos apontando pelo menos, sabe, tá sempre tateando alguma coisa, ele acerta muitas vezes, é o Terry Eagleton. Agora o resto dessa galera aí, mas é um festival de bobagem, sabe? Eles ficam muito viciados nesse pensamento classista e não saem do lugar. Bom, mas esse foi um lado bom da ciência, ou seja, você tem menos necessidades. Necessidades no sentido material da coisa. Só que se você tem menos necessidades, significa que você teria que dar um jeitinho ali, né, para aquela classe sacerdotal continuar tendo poder político, poder burocrático. E essa foi a conclusão que eu tinha dado, né? Ou seja, esses caras, eles querem agora ter um poder sobre a massa da população que eles não conseguem mais ter simplesmente dizendo, olha, a ciência está dizendo isso, a ciência está dizendo uma outra coisa aqui. Por conta de alguns fatores, a gente poderia começar pelo final, né? Ou seja, você, na verdade, a população, as pessoas, o ser humano como um todo, ele não é que só que ele tem uma necessidade de transcendência, porque isso também é muito mal interpretado pelos materialistas, né? Como se fosse assim um desejo supersticioso, uma vontade humana pela mentira, sabe? Que seria como um materialista conseguir entender isso. Não, ele tem uma necessidade de transcendência principalmente por uma necessidade ética, que vai gerar uma necessidade religiosa. Eu também falei sobre o Kierkegaard num dos últimos episódios, né? Que eu falei sobre os 3 estágios da vida, né? Pro Kierkegaard, no estágio estético, no episódio de ditadura estética, né? Começa com o momento estético, o momento ético, depois o momento religioso. Estético não tem aqui muito a ver com o que a gente tá pensando. Ah, o homem quer só a beleza. Não, ele quer uma vida de superficialidade, né? Eu até falei que o regime da Alemanha de 33 é o regime que mais apelou para essa estética, né? Tipo, todo mundo uniformizado, todo mundo com a mesma cara, todo mundo... Isso é bonito, sabe? Então, olha que coisa linda. Uma coisa como essa vida puramente exterior, sem interioridade nenhuma, né? A vida do puro ímpeto, do impulso desmedido. Isso aí também está incluso no que o Kierkegaard fala sobre estética. Hoje em dia a gente olha para o Brasil, né? Vai ver pessoal do funk, aquilo ali é uma vida estética. Aquilo ali é uma vida sem ética nenhuma, né? Você tem simplesmente um impulso imediato, uma reação, né? Uma vida irrefletida, né? De reflexo que você não controla o tempo todo, tá? Então, nesse sentido, a gente vai ter uma necessidade transcendente, que ela é uma necessidade de julgamento, ou seja, pessoas más precisam ser punidas, pessoas boas precisam ser recompensadas. O sistema jurídico moderno, criado principalmente em 3 pontos, eu vou colocar aqui 3 pontos que eu sei que muita gente aqui vai ficar ofendida. Começa sendo criado pela Revolução Protestante. Vai para a Revolução Francesa com o Código Napoleônico. E ele é principalmente padronizado mundialmente com a Primeira Guerra Mundial, na verdade, com a derrocada das monarquias na Primeira Guerra Mundial. A construção das Ligas das Nações, e principalmente essa ideia do Woodrow Wilson, presidente americano na época da Primeira Guerra, de democratizar o mundo, vamos trazer a democracia, vai todo mundo votar se não tem mais reis e, portanto, vamos criar a paz mundial. Este modelo de gestão jurídica, de gestão da justiça, de você falar assim, olha, agora tá todo mundo votando, as leis são criadas por representantes do povo, portanto agora vai ser tudo às mil maravilhas, vamos criar a Sião terrena,
a grande república mundial, né, preconizada pelo pessoal que faz assim, né, aquele pessoal que coloca a mãozinha assim da roupinha, que com a mão no bolso, né, com o dedão pra fora, assim, funcionou. A gente teve paz mundial. Ou 20 anos, 20 aninhos depois do final da Primeira Guerra Mundial, a gente teve um certo austríaco bigodudo como chanceler da Alemanha no poder. A gente não teve uma revolução bolchevique, que inclusive foi elogiada por Woodrow Wilson na União Soviética. Ou seja, você tira uma monarquia e vai lá e fala assim, bom, agora pronto, tá o povo no poder, olha que maravilha, né? Tá lá o Lenin mandando no poder. Mandando na Rússia inteira. Funcionou este modelo? Não, o povo continua com uma necessidade de transcendência, principalmente de um julgamento transcendente, tá? Quem é que entra nessa jogada? Ou seja, você tem várias forças em comum, várias forças que lidam com este novo mundo criado a partir do final de 1918, né, principalmente a partir de 1919, que estão levando o mundo cada um para uma direção, né? Um cara vai lá e fala assim, olha, agora vai ter uma nova forma de poder judiciário, um outro vai lá e fala assim, olha, agora vai ter uma nova forma de economia, que agora está totalmente centrada nos Estados Unidos. Também fizemos um episódio, né, só sobre a América, só sobre essa nova ascensão americana, né? Um episódio de 1918, como é que todo esse mundo moderno foi criado, apontando para ali também. Um outro nicho, falando assim, olha, agora, por exemplo, o nicho acadêmico, que agora falou assim, olha, agora não tem mais religião. Agora todos os acadêmicos são ateus, agora a gente só vai lidar com uma ciência mais materialista mesmo. E tudo isso vai ser resolvido agora simplesmente com essa pequena oligarquia. Na prática, o que todos esses modelos juntos eles estão preconizando? Tá? Eles estão preconizando que se você suplanta a necessidade das pessoas, a luta humana contra a necessidade, né? Necessidade de comida, necessidade de moradia, necessidades materiais, você vai acabar sempre gerando o problema de que, se você supre a necessidade das pessoas, em teoria as pessoas ficam mais alheias à classe política, ou à classe sacerdotal. Ou essa pequena oligarquia, a classe dos juízes, a classe, sei lá, de qualquer outra pessoa que tem algum tipo de autoridade, não apenas política, né, mas autoridade de conhecimento, autoridade religiosa, entendeu? Mas olha, tá todo mundo ali, tipo, vivendo a sua vida mais ou menos livremente. É uma crença americana, por exemplo, nos anos 50, né? A época gloriosa dos Estados Unidos, né? Época que, sei lá, a gente venceu a Segunda Guerra Mundial, então estavam as mil maravilhas. Na Europa tem a Belle Époque, né? Fala assim, não, olha, ali no comecinho do século XX estava todo mundo muito bem, feliz, todo mundo só vivia tomando café e discutindo arte, não tinha mais nenhum problema. A gente sabe que isso aí não funciona da forma como eles acreditam. Mas o que eles têm em comum, todos esses novos modelos de gestão do mundo têm em comum? A concentração de poder. Ou seja, o poder agora, poder político, poder de tomada de decisões, o poder de conhecimento, aquilo que é definido dentro de uma academia, aquilo que é definido como válido, como permitido, tudo isso fica cada vez mais concentrado em pouquíssimas mãos. Não adianta você, por exemplo, falar assim, mas agora tem mais gente entrando na universidade, portanto tem mais filósofos, tem mais cientistas, tem mais pessoas com conhecimento de ensino superior e, portanto, ensino está, é o termo que eles adoram, o ensino está democratizado. Bom, enquanto você não vai analisar, isso foi outra coisa que o professor Olavo de Carvalho sempre fez, né? Enquanto você não vai analisar de fato quem é que está financiando estudos acadêmicos, não importa se você coloca 10 pessoas se formando por ano ou 10 milhões, a decisão sobre o que é publicado é de uma pessoa só. Pelo menos de uma salinha fechada. Entendeu? Se você olha para o poder que está sendo criado, agora tem a democracia, portanto agora a Europa não tem mais impérios, não tem mais monarquias, então agora está todo mundo votando, portanto o que está dentro, sei lá, de um
uma república, uma democracia europeia a partir da década de 20 do século XX, é exatamente o que as pessoas querem. Portanto, você começa a culpar o povo também por tudo, né? Ah, então assim, os erros da Europa são os erros do povo, é um erro XYZ. Não, também não funciona dessa forma. Também o que é decidido vai ser decidido por uma pequena elite oligárquica fechada que não presta contas a ninguém. Tá? Ela não funciona de nenhuma forma. Então, o que acontece aqui é que você vai começar a ter novas narrativas para o povo. Ou seja, se você antes eu marco aqui esses períodos de grandes revoluções. Tipo, eu falo da Revolução Protestante, da Revolução Francesa, da Primeira Guerra Mundial e de 2020. Então, acho que são 4 grandes momentos ali que marcam. Existiu um mundo até aqui. Em pouquíssimos anos, aquele mundo fica completamente para trás, ele está irreconhecível. Você vai ter um outro mundo, uma outra forma de entender a realidade, principalmente essa realidade social, completamente apartado. Você está fazendo. São 4 great resets. Entendeu? Você está resetando ali. Falando assim, olha, a política, por exemplo, né, o estudo da polis, a forma de gerir a polis, o que é política? É o gerenciamento entre relações humanas. Então, é relação jurídica, relação de poder, relação social, inclusive, né? Existe política econômica, por quê? Porque você também está gerenciando a forma da economia entre essas pessoas, a forma da transmissão de dinheiro, assim por diante, transmissão de bens, circulação de bens, melhor dizendo. Tudo isso aí, nesse estudo da polis, essa forma de gerenciamento da política, ele é uma antes da Revolução Protestante, outra depois. É uma antes da Revolução Francesa, outra depois. É uma antes da Primeira Guerra Mundial, é outra depois. É uma antes de 2020 e está se criando uma outra completamente diferente. Você não consegue mais reconhecer as instituições de fato do mundo antes de 2020 e depois. O que era uma academia, uma coisa antes, era uma outra coisa depois. O que era, sei lá, o poder legislativo do mundo, era uma coisa antes, era uma coisa depois. O que era a ONU, era uma coisa antes e outra coisa depois. Entendeu? Então, assim, são great resets, são vários resetamentos ali, né? Pelo menos 4 resetamentos, a gente ainda poderia apontar outros, né? Você sabe que eu sou, por exemplo, outra coisa que eu sempre falo é sobre a Guerra dos 30 anos, né? Construção dos Estados Nacionais, descoberta do Novo Mundo. São vários momentos ali, mas o que eu falo assim, ó, são grandes assim, quebras, rupturas históricas, sociais, geográficas, não sei mais o quê, políticas, intelectuais, assim, eu apontaria principalmente essas 4. Tá? E essa de 2020 a gente ainda não... 2020 aconteceu, eu tô gravando em 2024, quer dizer, a gente mal começou a ver ainda, né? Você não consegue nem ainda fazer um apanhado... você não consegue mais nem dar o diagnóstico ainda. As pessoas esquecem que a pandemia já faz 5 anos. Pandemia faz 5 anos, mas assim, a pandemia, assim, o que aconteceu de mudança na pandemia ainda tá mudando. Ela ainda não tá consolidada, nada disso tá consolidado. O poder da ONU não tá consolidado, o poder da OMS não tá consolidado. O que aconteceu com a Pfizer, o que aconteceu com a BioNTech, o que aconteceu... Nada disso tá consolidado. É uma mudança de 2020, que essa guerra entre Hamas e Israel e o Hezbollah agora, a guerra da Ucrânia, tudo isso é uma mudança que ocorre ali, tem seus princípios em 2020, e você fala, meu, agora o gerenciamento é completamente diferente. Não funciona mais daquela forma como era antes. Só pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, neste momento, aliás, desde o ano passado, né, desde 2023, o que é que mais está acontecendo? Uma investigação, só você ver o que tem feito o Rand Paul, só você ver o que tem feito a família Kennedy, não sei mais o quê, uma investigação sobre o poder das Big Pharma e das Big Food do que eles fizeram em 2020. No Brasil, ao contrário. No Brasil, você ainda tá lá falando, você, olha, Bolsonaro uma vez ele foi lá, jogou lá aquele remedinho pra uma ema. Nossa, né? Ainda tem um inquérito. Chegou perto de uma baleia, entendeu? Então, o Brasil ainda tá, sabe, engessado. Assim, você tá rindo, mas assim, é que você não é o Bolsonaro, né? Você não tá rindo porque... Você tá rindo porque eu tô falando a maior tragédia do mundo, você tá dando uma risada de um troço como esse, né? Tipo, não foi importunar a baleia, né? Não foi... Chega perto de uma baleia pra você ver agora, né?
Mas assim, isso aqui é um exemplo, inclusive, engraçado, interessante, aliás, né, pra gente pensar. Pense em 2000, sei lá, não vou pensar em 2019, vamos pensar em 2015. Você fala assim, um político chegou perto de uma baleia e está sendo investigado pela Polícia Federal. Mesmo... Você tá dando risada, né? Mesmo no Brasil, tá? Mesmo no Brasil, 2015. 5 anos antes, um político aproximou-se de uma baleia e está sendo investigado pela Polícia Federal por causa disso. É uma notícia que você não consegue olhar e falar assim, cara, vai. Tipo, você olha pro político mais corrupto, vagabundo, cretino de todos, você vai falar assim, cara, mas também, né? Putz, grilo, dá pra você pegar o cara por outro motivo? A partir de 2020, não é que foi uma mudança jurídica, não é que foi uma mudança, sei lá, política, não é que foi uma troca de pessoas ali que estão gerenciando as grandes instituições do Brasil. Não, é uma mudança cultural, é uma mudança de mentalidade coletiva. É o ponto que eu quero chegar aqui. Mentalidade coletiva, que foi... comportamental, o comportamento coletivo das pessoas de olhar pra aquele negócio na TV e não tá, sabe, botando fogo na rua. Entendeu? A partir de 2020, o que acontece? Portanto, foi o que aconteceu com a Revolução Protestante, com a Revolução Francesa, com a Primeira Guerra Mundial e 2020. Você tá com medo. Você agora tem novas formas de medo para você entregar de livre e espontânea vontade sua liberdade, o gerenciamento da sua vida, a gestão social, aquilo no qual as pessoas acreditam, os comportamentos coletivos, os valores de uma sociedade, a sua tradição, a sua história, não sei mais o que. Eu falo assim, cara, entrega isso aqui para uma classe sacerdotal de volta. Não dá. Eu tô com medo, não dá para as pessoas pensarem livremente. Esse cara aqui, ele tá do meu lado sem máscara. Não, onde já se viu? Esse cara aqui agora ele tá com uma religião diferente da minha. Opa, onde já se viu? Começa a ter um monte de guerra por causa de. Esse cara aqui, ele é das velhas monarquias, né? Ele defende o antigo regime. Eu agora quero um regime novo. Assim por diante. Eu tava lendo, inclusive, né, um livro que eu recomendo para muita gente, do Antônio Fogazzaro, O Pequeno Mundo Antigo. Olha que livro interessante. Ele se passa na Itália em 1855. Na verdade, em várias cidades da Itália, né? Boa parte ali tá em Oria, mas assim, ele tá se passando em várias cidades. Ele vai pra Milão, tem um trecho no Piemonte, enfim. E o personagem principal, Franco, ele é um católico, daquele católico assim, do velho mundo. Ou seja, descendente de uma marquesa, neto de uma marquesa, tá acostumado até aquela vida assim, tipo, eu acordo, cuido das minhas plantinhas, leio poesia, jogo cartas, escolho um vinhozinho, pronto, essa daqui é a vida dos caras, tá? Tem uma vida católica de um cara do velho mundo. Tem lá uma intriga, de certa forma ele rompe com a avó. E rompe com a avó por questões políticas. A principal questão política é o seguinte, a Itália, neste momento, ela faz parte do Império Austro-Húngaro. Os italianos, politicamente, boa parte deles, estão se rebelando e estão querendo criar um país próprio. Lembra que a Itália não é unificada ainda. A Itália vai ser unificada nessa década. Ups! Olha só o ano que eu tô... O ano que eu tô falando, 1855. 1856... Causa acontece. E isso vai estar no livro. Então, olha que curioso. Ele é um católico apontando para o tradicionalismo lá pro passado, ou seja, o cara super conservador em costumes. Politicamente, ele é um nacionalista. Ele é a favor da Itália. Então ele tá brigado com a avó que fala assim, não, eu me dou bem com o governo austríaco, recebo dinheiro do governo austríaco, teu pai recebe estipendo, né? Morreu e você tem aqui uma herança, alguns estipêndios austríacos, etc, etc. O caos que vai acontecer. Quer dizer, ele é uma pessoa dividida entre o pequeno mundo antigo, né, da sua cidade, depois agora ele vai falar assim, cara, olha, para eu viver longe dos austríacos, em primeiro lugar que ele tá esperando pela guerra o tempo todo, falando, olha, eu tô me preparando aqui para pegar em armas contra o Império Austro-Húngaro para eu me livrar de austríacos, não quero ver um austríaco na minha frente, um austríaco aqui no meu país, só que ao mesmo tempo ele vai ter que trabalhar. E esse cara, para ele trabalhar, ele vai ter que viver a vida, outro ponto que eu queria chegar aqui, a vida de classe média baixa. E bem baixa. A Itália ainda não é um país economicamente desenvolvido. A Áustria mas a Itália não é nada. O que ele faz? Vou trabalhar num jornal, pronto. Ele vai lá, tem que viver num cubículo,
Não tem dinheiro pra janta, às vezes, pra mandar o dinheiro pra família, etc, etc. Quer dizer, ele tem a vida agora completamente... Você viu o tamanho do rompimento aqui. Tudo pra mandar dinheiro pra família, pra mandar dinheiro pra filhinha dele. Só que ele é um católico. Católico, assim, que fala, não, peraí, tá brigando ali com a esposa porque a esposa não é católico o suficiente. Então, assim, a gente fica nesse... Eu recomendo pra todo mundo esse livro Pequeno Mundo Antigo. O Fogazzaro foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura 7 vezes, né? Não ganhou, mas foi indicado 7 vezes. Pra quem gosta de alta literatura, aquela literatura muito bem burilada, bem trabalhada, é um livro bastante interessante mostrando um pouco dessa época, né? Mas, assim, você tem rompimentos muito grandes. Bom, e aí o que a gente tem a partir destas novas gestões sociais, de problemas sociais que você está começando a entregar para uma oligarquia. Bom, eu estava falando do livro que tem o Franco justamente por causa disso, né? Ele defende a criação da Itália, né? Porque ele fala assim, eu sou italiano, por que eu tenho que ficar aguentando um governo que fala alemão e húngaro? Não entendo nada do que esses caras estão falando, pelo amor de Deus, estão lá em Viena, nem liga aqui direito pra gente. Só que ele não percebe o tempo todo que a gestão dos problemas italianos ele vai começar a entregar nas mãos de uma pequena elite. Essa promessa democrática, né? Vamos criar a República Italiana. Vamos agora a Itália para os italianos. Agora meu governo vai falar italiano, que mil maravilhas. Ele não está percebendo o tamanho do problema que ele está criando nas suas mãos. Só você pensar historicamente que 70 anos depois do tempo em que se passa esse livro já é do século XX, mas assim, 20 anos depois desse livro ter sido escrito, pouco mais de 20 anos, quem é que tá assumindo o poder na Itália? Um cara de quem a gente não gosta muito. Você viu o tamanho do problema? É mais ou menos... É esse tipo de encrenca que eu tô apontando aqui o tempo todo, tá? Bom, mas eles estão, então... todo mundo aqui, essa nova classe sacerdotal, para continuar tendo poder, para continuar, sabe, botando medo na população, criando comportamentos coletivos. Ora é medo do judeu, ora é medo do burguês, ora é medo, sei lá, do cara de outra religião, ora é medo do cara de outro país, ora é medo de não sei mais o quê, ora é medo do cara sem máscara, ora é medo de não sei mais o quê. Ela está apontando constantemente para catástrofes. Catástrofes que elas são principalmente, esse é o ponto fundamental aqui para a gente entender o que está acontecendo com o mundo hoje, são catástrofes intangíveis. Tá? Uma catástrofe, como sei lá, o terremoto de Lisboa. O terremoto de Lisboa mudou o mundo. Alguma hora ainda preciso fazer um podcast só sobre isso, né? Como é que todo o nosso sistema jurídico ele depende do terremoto de Lisboa antes de depender do Código Napoleônico. Tá? O terremoto de Lisboa, ele ocorre em Lisboa. Ele é geograficamente delimitado, ele tem uma duração precisa no tempo, ele tem fatos ocorrendo ali que você consegue, assim, vamos dizer, explicá-los materialmente, numa boa, apesar de a interpretação sobre esse terremoto ser muito divina, mudou completamente como as pessoas pensavam a religião por si. Mas agora você precisa de catástrofes intangíveis. Por que uma catástrofe intangível? Já parou para pensar nisso? Em primeiro lugar, porque essa necessidade do transcendente, como a do nosso amigo Franco aqui, essa necessidade do transcendente, ela precisa também ter uma certa materialidade, mas é uma materialidade diluída, uma materialidade assim difusa, espalhada pela população. Então, por exemplo, o que acontece em 2020, qual é o risco ali? Você tá vendo o risco? Você consegue, tipo, você sai na rua, você percebe, você não consegue ver. Repara, por exemplo, que o medo que a gente tinha nos anos 70, comecinho dos anos 80, sabe? Quem não viveu essa época, só você vê filme dessa época, filme de ação, principalmente. É o medo da bomba nuclear. Veja um filme como The Day After, você assistiu The Day After? Puta, sensacional aquele filme. Meu, o filme, assim, é um dos maiores filmes de guerra
que você vê, um dos filmes mais tensos. E assim, é uma salinha, é uma sala, uns pais na casa, assim, tipo... olha, explodir a bomba nuclear. A bomba tá vindo, a gente viu pela TV, a bomba tá vindo, vai explodir aqui. Tá bom. Tem uma série recente agora que é sobre esse sistema também, né? Que é a série do Fallout. Fallout também é sobre isso? Eu só preciso dar uma olhada. Não, o que é? Tipo, tá bom, explodir a bomba. Beleza. E aí, o que acontece? Você não vê, é uma ameaça invisível. Ela é impalpável. Tanto que tem gente que sai, né, no final das contas, fala assim, não, vou sair de casa, não aguento mais esse negócio, vou sair de casa. Eu não tinha pensado como The Day After tem tudo a ver com 2020, né? Olha, é igualzinha, cara, é igualzinha. Eu estou vendo pela TV. Veja aquela música do Iron Maiden pra quem gosta de metal, cara. Veja uma música do Iron Maiden chamada Where the Wide Wind Blows, né? Para onde sopra o vento selvagem. Que ela começa exatamente dessa forma, né? Você viu que anunciaram na TV hoje? Você tá sabendo do que aconteceu? Não, eles estão anunciando que vai acontecer uma catástrofe. Eles estão anunciando que o mundo vai mudar, que nunca mais a humanidade vai ser da mesma forma, que todo mundo mudou, não sei mais o quê. Ele vai falar, tá acontecendo o tempo todo, ele fala assim, tá, mas o que aconteceu? Não sei. Tipo, estão falando que tá na TV. Entendeu? The Day After é isso, né? Explode a bomba nuclear, você fala assim, tá bom, eu sei que tem uma ameaça ao meu redor. Só que, e aí? Eu não tô vendo nada, não tá nada pegando fogo, minha casa não tá em chamas. Pra mim, eu olho pela janela, não tem mudança nenhuma. E se eu sair? E se eu sair, será que eu posso? Será que eu não posso? É igualzinho, nossa, não tinha pensado nisso. É igualzinho 2020. Uma era uma ameaça viral, outra era uma ameaça nuclear. Tá? Então esses caras eles começam a criar essas calamidades cósmicas. Tá? Qual que foi a primeira calamidade cósmica dessas grandes que a gente consegue pensar, pontuar e mapear do século XX? A primeira que todo mundo pensou foi a questão do colapso de alimentos. Isso tinha sido previsto por Malthus. Malthus, inclusive eu já gostei bastante dele, eu comprei o livro do Malthus, acho que foi ele que me fez querer pesquisar economia, que depois eu acabei chegando nesses Mises, Hayek da vida. Porque o Malthus... Todos os erros dele tinha um único acerto. Mas, primeiro erro dele. O que ele tá pensando? Malthus ele tá lá analisando a capacidade de produção de alimento da Inglaterra. Falando assim, olha, a Inglaterra ela produz alimento cada vez mais geracionalmente. Ela produz alimento que ele está crescendo em progressão numérica, ou seja, vai estar dobrando a cada geração. Cada 40, 50, 60 anos a gente dobra o nível de produção de alimentos na Inglaterra. Só que ele compara o crescimento populacional dos Estados Unidos. Cara, você não compara uma coisa com a outra. Não dá pra você... É um erro bobo. Inclusive, está, acho que na primeira página do livro dele. Porque eu lembro que ele começa assim, ele até já admira. Ele fala assim, olha, eu sei que... Mas eu vou fazer mesmo assim. Aí ele compara o crescimento populacional americano e tá falando assim, olha, o crescimento populacional dos Estados Unidos, ele cresce em progressão geométrica. Ou seja, uma geração tem 2 filhos, daqui a pouco os 2 filhos, cada um tem 2 filhos, daqui a pouco cada um dos 4 filhos tem mais 4 filhos. Ele fala assim, bom, todo mundo vai morrer de fome. Basicamente é isso que ele tá dizendo. Então ele gasta o livro dele inteiro. Cara, muito... Lorde, né? Aquele escrito, assim, sabe? Super elevado e tal, né? O tempo todo pedindo desculpa. Olha, se as minhas projeções, talvez, eu não sei, modestamente colocadas aqui, será que elas podem estar certas? Não sei mais o que... Bom, enfim... Malthus estava completamente errado. Completamente errado porque ele não analisa, por exemplo, choques tecnológicos. Pô, você melhorou a irrigação. Pronto, a produção de alimentos foi assim, mas hiper exponencialmente crescidos. Exemplo muito simples. Brasil criando a Embrapa em 1970, salvo engano, na década de 70. O que a Embrapa era? Fala assim, cara, a gente não tem conhecimento tecnológico do nosso solo. Sendo que nós temos um solo muito rico, todo mundo, sempre foi a propaganda do Brasil para o resto do mundo, foi sobre o nosso solo. Nosso solo alimenta um gado que ele é muito forte, muito poderoso, assim, sabe? Tem uma capacidade de alimentação maior do que gado de qualquer outro lugar do mundo. Então o que a gente precisa fazer? Traz tecnologia, manda esses caras irem estudar na Europa, manda os caras irem estudar nos Estados Unidos, no Japão. Passa lá, 5 anos, volta e traz a tecnologia pra cá. O que a Embrapa fez? O Brasil, ele mal alimentava a própria população.
na década de 70, hoje em dia o que é o agronegócio no Brasil? Alimenta 1/5 do mundo. Eu tô dando palestra de geopolítica o tempo todo, falando o quê? Falando, cara, pelo amor de Deus, a Terceira Guerra Mundial, um dos países que vai definir a Terceira Guerra Mundial é o Brasil. A gente não sabe produzir um avião, não sabe produzir uma metralhadora, mas a gente produz exatamente o que definiram as duas guerras, alimento. Na hora que você tá afundado lá trocando tiro o tempo todo, um exército tá alimentado com hambúrguer, bife, no café da manhã, no almoço ou na janta. O outro exército tá lá comendo repolho. Uma vez a cada refeição. Foi o que aconteceu com a Alemanha nas duas guerras. Qual exército vai ganhar? O exército que o Brasil apoiar. Quando você vê o Lula, por exemplo, apoiando o Irã, apoiando Rússia, apoiando China, um bando de filho de uma... Enfim, você entendeu? Na Faria Lima falando, mas eu votei no Lula pela democracia, eu sou democrata. O que você está fazendo? Você está financiando todos os totalitarismos do mundo. Financiando Hezbollah, financiando terrorismo, financiando genocídios. Entendeu? É isso que você está fazendo. Tá? Então, assim, esse é um erro do Malthus. Só que essa tese sobre crescimento de alimentos, né? Tipo, como os alimentos crescem em comparação à população, ela pegou. Nos anos 60, cara, nossa, mas era um festival, tipo, olha, precisamos diminuir a população mundial. A gente vai chegar em 2020, inclusive era a projeção que eles faziam exatamente para esse ano. Nós vamos chegar em 2020, vai ter 10 bilhões de pessoas, sendo que não vai ter população. Tem uma música do Bad Religion, que chama 10 in 2010. É a única música que eu acho divertida do Bad Religion até hoje. Mas olha o que eles estão preconizando. Vai ter 10 bilhões de pessoas em 2010, né? 10 in 2010. E não vai ter alimento. Nossa, como pode existir um Deus que cause tal tamanha calamidade? Não sei como é que eles tocam essa música hoje em dia, né? 2020, falando, tá vendo? Não teve problema nenhum. Outro, tá? Foi a Era do Gelo. Capa da Time, né? Falando assim, olha, mais ou menos nos anos 2000 vai estar tudo congelado. Olha, tipo, colapso total, você vai ter 6 meses de inverno por ano, etc. Você viu que você teve que mudar um pouquinho, né? Vamos multiplicar por -1? Não, olha, vai ter um aquecimento global agora, brutal, etc. O que é isso? É construção de calamidades, tá? Isso, mais uma vez, tem tudo a ver, infelizmente, com os Estados Unidos, que são considerados a terra da liberdade, né? A terra da liberdade, pelo menos da liberdade política. Já falamos que tem alguns erros aqui naquele episódio sobre 1918, mas eles estão prevendo uma nova forma de história. Só fazer uma pausa aqui, tá? Sei que você precisa respirar, eu também preciso respirar, preciso tomar uma água. Temos um recado, falando em Estados Unidos, nós temos um recado aqui da doutora Ludmila Lins Grillo, principalmente para você que está interessado em imigrar para os Estados Unidos, pensando, por exemplo, assim, cara, mas apesar, olha, o colapso global, o colapso da justiça, o colapso de não sei mais o que, vai ser tão grave que eu prefiro estar nos Estados Unidos. Eu entendo você perfeitamente. A doutora Ludmila Lins Grillo tem um recado aqui para você. Oi, pessoal, tudo bem? Ludmila Grillo falando aqui. Eu estou passando aqui no Senso em Comum para dar um recado para você que deseja migrar para os Estados Unidos, Portugal ou Espanha e não sabe nem por onde começar. Você que está assustado com a insegurança jurídica no Brasil, com a instabilidade política e econômica, ou você que simplesmente quer vivenciar novas experiências profissionais e pessoais no exterior, entre em contato com a Imigrex Global. A Imigrex Global é uma empresa sediada na Flórida e especializada em imigração de brasileiros nos Estados Unidos, Portugal e Espanha, com atendimento 100% em português. Além dos vistos mais tradicionais baseados em trabalho e qualificação, a empresa também atua em asilo político e tem expertise nesses casos que envolvem o Brasil. Se você está interessado e quer saber se você é elegível para um dos vários tipos de visto disponíveis, manda uma mensagem para o WhatsApp +1 407 490 1897. Repetindo, +1 407 490 1897. Tá aí, o recado da doutora Ludmila Lins Grillo pra gente. Você veja que hoje a gente fazer um anúncio como esse, ele já vira uma notícia por si, né? Pra você ver como é que tá o poder do controle e da burocracia dessas entidades que nós estamos falando, que controlam, de fato, o mundo e não são governantes no sentido mais clássico do termo, né? Tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Bom, vamos continuar falando aqui da nossa política da catástrofe. Ou seja, você precisa de uma catástrofe invisível, intangível,
ocorrendo o tempo todo. Por quê? Uma catástrofe invisível, ela favorece necessariamente, se você está com medo, e um medo global, um medo não localizado, o poder de uma burocracia. O cientista, antes que ele lidava com uma questão de descoberta, assim, por exemplo, essa doença a gente vai lidar com desta forma. Análise de um movimento, análise de sei lá, qualquer questão científica, da química, vai ter a consequência X, e você vai analisando. Não, aquilo ali vai acabando virando o poder, de fato, da burocracia. A burocracia, ela não funciona igual a ciência. Se a ciência está, de fato, querendo descobrir alguma verdade, tatear e chegar a algum lugar, a burocracia tem aquilo como estabilizado. Você não tem, por exemplo, dentro de um sistema de burocracia, a ideia de questionar categorias. De falar, olha, por exemplo, sei lá, ciência política, você tem várias formas de governo, vamos testar isso, vamos testar aquilo. Não tem. Você fala assim, olha, isso aqui é o nosso sistema de governo fechado, nós já temos a Sião terrena, nós já temos o melhor sistema político do mundo. Aquela coisa do Francis Fukuyama, para quem conhece, né? Aquele cara que nos anos 90, ele, pegando as ideias do Hegel, ele disse que o fim da história já tinha acontecido, ou seja, o momento dialético da história, né, que você está lá testando hipóteses, etc., ele já tinha chegado no final da história. Para o Hegel, era o Estado alemão no século XIX. Para o Francis Fukuyama, é a democracia liberal modelo americana do século XX. Então, assim, você não tinha mais nada a ser discutido, testado historicamente, já estava tudo fechado, a história já tinha chegado no seu ponto supremo. E esse ponto coincide perfeitamente com o período histórico no qual esta pessoa está vivendo, principalmente com o modelo histórico no qual esta pessoa é um partícipe, ou seja, ele é membro daquela oligarquia que eu estava dizendo. O professor Olavo de Carvalho, no seu livro Jardim das Aflições, que você tem obrigação de ler, pelo amor de Deus, compre um livro aqui na Livraria Senso em Comum, deixa o link aqui, ó, livraria.sensoemcomum.org. Compre lá o Jardim das Aflições, que é um livro que a gente precisa ler e reler 1000 vezes ainda, um dos melhores livros do século passado. Você comprou 8 livros. Chegou quase uma semana antes da data esperada. Olha, quase uma semana antes você comprou 8 livros, Ian. Muito bem, eu agradeço. Seja como Ian, seja esperto como Ian e compre 8 livros também. Eu tenho aqui uma outra proposta também, né? Uma outra obrigação sua, que é comprar 8 livros aqui na livraria do Senso em Comum. Vamos ver se chega também uma semana antes da data proposta. Porque o Ian tava ameaçando me processar. Ele tá rindo aqui agora, mas ele mandou não sei quantas mensagens me ameaçando enquanto que os livros não chegavam, mas chegou uma semana antes. Obviamente, se você mora, sei lá, em Rio Branco, no Acre, talvez não chegue dessa forma, mas você vê que a gente às vezes consegue entregar com uma semana de antecedência. Compre o Jardim das Aflições do professor Olavo de Carvalho. Ele faz o comparativo do Hegel com o seguinte: quando perguntaram para Jesus Cristo, no Novo Testamento, Senhor Jesus, quando ocorrerá o fim dos tempos? Ou seja, seria um momento que em grego é chamado de parousia, ou seja, estamos nos preparando agora estamos a um momento antes do fim dos tempos, ou seja, o apocalipse, a primeira trombeta vai ocorrer daqui a pouco. Perguntaram para Jesus, quando isso aí vai acontecer? E Jesus responde, esta é uma questão que apenas Deus Pai sabe, ou seja, nas figuras da Santíssima Trindade, nem Deus Filho sabe. Deus Pai deixou esta pergunta apenas para si próprio. O Hegel já, como uma pessoa, né, muito mais bem informada sobre os desígnios celestes do que Jesus Cristo, ele fala assim, não, já aconteceu, é o Estado alemão moderno, ou seja, do século XIX, quando a Alemanha é unificada. Parecido com a história do Franco, né, que eu tava dizendo com a unificação italiana. O Francis Fukuyama fala, não, aconteceu agora é a democracia liberal americana. Tudo que a gente precisa fazer agora é fazer por guerras. Ele teve seu período neoconservador, né, foi muito advisor da família Bush, para você chegar lá no Iraque, derruba o governo, pronto, coloca a democracia liberal. Ele, inclusive, você vê, né, como o Woodrow Wilson, o presidente americano, durante a Primeira Guerra Mundial,
Ele é adorado, eu falei isso no episódio de 1918, né? Ele é adorado pela esquerda, pela direita, por todo o estamento burocrático americano igualmente. Então, assim, a esquerda vai falar, democracia, só democratizar resolve. A direita também, é só, né, o conservador, não é só, tipo, chegar lá no Afeganistão, colocar a democracia, pronto, resolveu. Acabou a história, pronto, vai todo mundo viver, todos viverão felizes para sempre. Quer dizer, eles acham que sabem mais do que o próprio Jesus Cristo. Mesmo depois dele ter abandonado, né, o conservadorismo, né, ele escreveu um livro chamado America the Crossroads. Mesmo assim, ele continua dizendo, não, a história acabou, democracia liberal americana, etc. Volta aqui pro Brasil rapidinho, você vai perceber o quê, né? Tudo o que você faça de questionamento a uma autoridade burocrática, seja ela governamental, cientista, judicial, não sei mais, é antidemocrático, é negacionismo científico. Por quê? Porque eles acreditam que aquele modelo maravilhoso de Brasília, nossa, que modelo perfeito, é o fim da história. Acabou a história. Você não tem mais nenhuma dialética, você não tem mais nenhuma discussão. Tá fechado aqui, pronto, acabou. Bom, este modelo é da burocracia. Burocracia fechada, a ciência é aberta. Aquela ideia, né, a sociedade aberta e seus inimigos. Né? O George Soros, o que ele tá tentando fazer? Open Society, né? Ele pega essa ideia da sociedade aberta e transforma numa sociedade fechada, justamente preconizando a sociedade aberta. Essa burocracia é fechada, tá? Ela é simplesmente fechada. Você não tem mais nenhuma possibilidade de desacordo, tá? Se antes você estava querendo diagnosticar alguma coisa, fazer uma investigação, etc., agora já tem um protocolo lá falando assim, não, sei lá, teve um problema em 2020, o protocolo é tal, se você desobedeceu, tirania, cadeia. Você vai ser, eu até comentei, né, no começo do episódio passado, uma notícia envolvendo o senhor Renan Calheiros, exatamente dessa forma. Ou seja, se você discordou, pronto, aparece o Renan Calheiros, agora um novo grande cientista do planeta Terra, e ele vai destruir a sua vida. Eu tinha comentado também, né, por exemplo, de um artigo da revista Science, né, de 1969, que era a tragédia dos comuns, né, The Tragedy of the Commons, em que o cara tá lá basicamente dizendo o seguinte, ele pega uma ideia bem malthusiana, ou seja, se o mundo é um pasto, se você deixar para cada pessoa pastorear aquele negócio, meio mundo imagine, sabe? Não, todo mundo vai poder ter seu quinhão de terra, etc. O que vai acontecer? As pessoas comuns, the commons, né? Eu não sou um cientista, nossa, eu não sou o Richard Dawkins, etc. Eu discordo do Anthony Fauci, eu discordo daqueles caras lá que fizeram umas coisas no Brasil em 2020, sabe? O Nunes, né? Como é que era? Soldar comércio. Pra te salvar. Você tá com medo? Vou soldar o seu comércio aqui. Olha como eu sou sensacional. Eu tô cuidando da sua vida, tô soldando o seu comércio. É isso aí o que os caras estão preconizando. Ou seja, as pessoas elas precisam ser controladas, precisam ter um governo de cientistas, precisam ser pessoas que não saiam pastoreando por aí, sabe? Que não saiam querendo vender para ter comida em 2020, né? Melhor que ela morra de fome lá sozinha do que qualquer uma dessas coisas. Mas esse tipo de tragédia, uma tragédia invisível, ela tem um segundo fator que imita o apocalipse, ou seja, ele está tentando trazer o apocalipse da Bíblia para uma questão do seu tempo, do seu espaço. Quer dizer que é tudo culpa sua. Ou seja, o aquecimento global, às vezes eu tenho uma certa neura de ver tantas pessoas inteligentíssimas acreditando nessa teoria de aquecimento global. Eu falo, é culpa sua. Você, quando você usa um carro, você está poluindo. Você, quando você usa um elevador, você, quando usa energia elétrica, você, quando você não está usando bicicleta, tudo isso aí é culpa sua. Você produz CO2, você não produz oxigênio igual uma planta, você produz CO2. Então, a culpa do aquecimento global é sua, necessariamente sua. Se ela é sua, como que você lida com esse tipo de culpa? De uma maneira de julgamento eterno, apocalíptico. Como é que é? Com um julgamento burocrático, com um julgamento político. Então, qual que é a sua culpa? Você cometeu algum crime? Vamos analisar, então. O crime é, você, sei lá, tirou a vida de alguém? Você furtou alguém, você
fez um contrato com a sua empreiteira, com o governo, com o setor de propinas, etc., para você ser favorecido, e tem um monte de contrato que depois você devolve boa parte do dinheiro para o próprio partido com o qual você celebrou este contrato? Não, não é. Mas você tem uma culpa original. Sua culpa original não é a desobediência ao divino, como é a história do pecado original. Pecado original, você sabe, né? Não é sexo, pelo amor de Deus. Se você acredita nisso, pelo amor de... Aquela música do Inexus, né? Original Sin. Não é. Todo mundo interpreta hoje pecado original como se ele fosse sexo. Não! É desobediência. Você desobedeceu. Quando Eva conversa com uma cobra e fala, não, eu posso comer aqui e serei como os deuses, ela acaba não sendo, né? Porque a serpente é a primeira a mentir. O que tá acontecendo? Tá ali acontecendo o primeiro ato de satanismo do mundo. Eu vou obedecer a Satanás, vou, sei lá, cumprir uma ritualística dada por uma cobra. O pecado entra no mundo por uma mulher, a salvação do mundo entra no mundo por uma mulher, né? Eu vou fazer uma coisa como essa e obedecer a Satanás ao invés de obedecer a Deus. Bom, mas então é culpa sua. Se é culpa sua, você precisa ser julgado. Aí você repara também como o modelo hoje, mundial, global, de uma gerência, de uma justiça cósmica, uma justiça para todos. Ou seja, na Bíblia você tem a versão cristã, você tem 2 tipos de julgamento. O julgamento post-mortem, você vai para o céu, purgatório, inferno. Ou então você tem o julgamento de todas as nações. Aí é o Apocalipse, o julgamento total, o julgamento final. É um julgamento do mundo inteiro. Bom, esse julgamento do mundo inteiro é culpa sua. Então, seja se você está obedecendo ou não a Pfizer, seja se você está dando poder, enaltecendo o poder, fazendo uma idolatria ao poder de um prédio em Brasília, seja você estar obedecendo Richard Dawkins, entendeu? Tudo isso aí é uma ideia de que você é uma pessoa sendo constantemente julgado, ou seja, você existindo, respirando, né? Vai desagradar a Greta Thunberg, vai desagradar a Marina Silva, vai desagradar as pessoas falando em mudanças climáticas na CNN o dia inteiro. Tudo isso aí é um julgamento, né? Você vê que a forma dessa política da catástrofe é falar, o apocalipse está daqui a 10 anos e a culpa é sua. A culpa é necessariamente sua. Quais são os modelos para você ser salvo? Como que é a soteriologia, a ciência da salvação moderna? É você se purgar dos seus pecados? É você falar assim, olha, toda semana eu faço uma meleca. Então eu vou lá pro padre e falo, olha, padre, eu sei quais são os mandamentos, eu sei o que eu tenho que fazer de certo, mesmo assim eu faço de errado. Portanto, eu tô aqui vindo me confessar. E aí você vai melhorando até a hora que você vai pecando cada vez menos. É dessa forma? Não, este é o modelo do mundo antigo. Este é o modelo dos grandes impérios que foram destruídos pela democracia. Esse é o modelo do Ancien Regime destruído pela Revolução Francesa. Esse ponto, assim, com perdão aqui aos meus amigos protestantes, mas é uma das coisas que o protestantismo faz. Fala assim, não, mas peraí, não tem mais confissão. Você não pode mais ter uma confissão preconizada por um padre. Não, você confessa direto a Deus. Eu não sei por que Deus vai precisar de uma confissão sendo que ele já é onisciente. Não faz sentido. A Bíblia fala, confessem os pecados uns aos outros, não confessem seus pecados a mim. Para mim isso vai contra o solo da escritura, mas enfim. Como é que você faz a soteriologia agora secular? Não tem mais pecado. Vai perguntar se existe pecado lá para aquele prédio em Brasília. Vai perguntar se existe pecado para Antônio Fauci. Não. Pecado é a sua própria existência. Então o que você tem que fazer? Primeira coisa, ter menos filhos. A gente comentou no final do último episódio, né, como a grande crença deles era o aumento populacional, ideia do Malthus, tá? Aumentar a população e vai faltar alimento. Então, assim, cada vez que você tem um filho, nossa, é terrível. Cara, eu fui ver um site. Eu adoro histórias de montanhas, né? Toda vez que eu tô cansado de trabalho, uma das primeiras coisas que eu faço é ficar vendo documentário passados em montanhas, em neve, etc. Eu falo, não, eu gosto dessas pessoas solitárias fazendo alguma coisa.
Eu gosto de montanhas e acampamentos, etc, né? O problema de São Paulo, né? Você fica desesperado por ver natureza. Aí, um dos sites estava lá dizendo, olha, nós somos pessoas que ficam lá indo para as montanhas o tempo todo. Nós estamos super preocupados com o aquecimento global. O que você pode fazer para combater o aquecimento global? Não, estamos num site de montanha. Tenha menos filhos, primeira coisa. Ter menos filhos. Seja vegetariano. Qual que é o modelo de alimentação que eles estão preconizando agora? Agora toda alimentação vai ter que ser por grilo. Você não pode mais ter pasto. Aquilo ali que a humanidade sempre teve. Não, agora você vai comer grilos industrializados. Realmente isso aí vai fazer muito bem. Lembra do que eu falei no episódio sobre o Rei Leão? Eu estava fazendo uma continuação sobre a crueldade efeminada. Na verdade, assim, eu tava fazendo uma continuação sobre o episódio sobre a narcotirania. Eu falei daquele episódio da crueldade efeminada que era do Rei Leão, né? Porque nossos inimigos se parecem tanto com esse cara do Rei Leão. Naquele episódio eu comentei que este modelo novo de anarcotirania, já mais desenvolvido do que o do Sam Francis que criou esse termo, é que você tem um apreço pelo artificial. Quanto mais artificial for, melhor. Tudo aquilo que é natural, não, é pré-industrial, isso aqui tá errado, precisamos ter um novo tipo de vida. Então tenha menos filhos, tá? Não vai ter nenhuma solução tecnológica para o aumento da população. Você vê, ok? Eles falam com aquecimento global. O Malthus, por exemplo, não percebia, sei lá, um modelo de irrigação simples, sabe? Tipo, aumenta ali a irrigação, faz um novo escambo lá com o solo, pronto. A alimentação aumenta muito mais do que você estava pensando. Não. Os bens do mundo são extremamente escassos, você está gastando o mundo, portanto, a culpa é sua. A culpa é necessariamente sua. E pobres, né? Os pobres é que têm muitos filhos. Nossa, isso aí causa um transtorno. Isso é uma meia-verdade, tá? Eu não vou negar todos os detalhes. É uma meia-verdade. Só que assim, os pobres hoje têm acesso a uma tecnologia que os ricos há 40 anos, 30 anos não tinham. Até vi um cara liberal falando esses dias, num desses reels, que o pobre tem? Ele tem o mesmo tipo e quantidade de alimentos que o rico? Não. Ele tem a mesma quantidade... A casa, por exemplo, dele é tão boa quanto o rico? Não. Ou não sei mais o que... Não. Porém, o pobre, ele tem tudo que uma empresa dá. Ou seja, ele tem celular. O pobre hoje tem uma conta bancária com Pix. O celular do pobre, se ele quiser, ele tem a biblioteca do Congresso no celular, no bolso dele. Ele tem acesso a algumas coisas hoje que um rico não tinha. Há 15 anos, talvez. Eu percebo, às vezes, sei lá, tô ouvindo música, eu lembro. Eu falo assim, cara, há 20 anos eu tava, sei lá, pegando 6 CDs, carregando na mochila, ouvindo no Discman, não podia dar, sabe, tinha que ficar lá com a mochila bem paradinha pra não travar. Hoje você tem, sabe... Imagina você baixar MP3 nos anos 2000, né? Os jovens não sabem o que é isso, sabe? Você gastar 1 hora gastando linha telefônica pra você ouvir uma música. Hoje em dia você vai lá, tipo, o Spotify, você só dá o play e ele já tá tocando a música que você quiser. Um jovem não sabe o que é isso. Então, assim, você tem algumas questões tecnológicas que também melhoram a vida dos pobres. O que não melhora é justamente o que depende do Estado. Dói, né? É terrível falar uma coisa como essa. Então, assim, é sempre a nossa culpa. Segundo, assim, além de ser geograficamente indeterminado, tá? Apesar de ser geograficamente indeterminado, você vai usando um modelo cientificista de produção de artigos acadêmicos. Olha, a população mundial está crescendo. Olha, os gráficos dos rios, a temperatura dos rios. Olha, a temperatura de São Paulo. É sempre com gráfico. Você pode reparar, o totalitarismo, ele adora ficar mostrando o gráfico o tempo todo. Os estudiosos estão mostrando o crescimento das fake news. Os estudiosos estão mostrando, sei lá, a desinformação russa. Uma coisa como essa. E além de invisível, essa catástrofe, essa narrativa catastrófica que eles estão deixando, ela é sempre inevitável. Se ela é inevitável, o que acontece? Você precisa obedecer ainda mais a esta classe burocrática. Só eles conseguem resolver. Você é incapaz. Você
Assista Globo News por um dia inteiro. Você vai chegar à conclusão, se você concordar com eles, de que a catástrofe é inevitável, ela é culpa sua, ela é invisível. E a única forma de, conter alguma coisa é você deixar, de novo, nas mãos de uma pequena oligarquia, o gerenciamento completo, absoluto da sua vida. Não tem nenhuma possibilidade de salvamento. Porque se você for deixado sozinho, é igual o artigo da tragédia dos comuns aqui, né? The Tragedy of the Commons. Você vai fazer uma bela de uma porcaria. E se você vai fazer uma bela de uma porcaria, o que é que significa? Eu vou voltar a um ponto que eu falei agora há pouco. A sua liberdade é o problema do mundo. Qual o problema que estão tentando resolver no Fórum Econômico Mundial? A liberdade das pessoas. Você não pode mais ter carro. Você não pode mais comer o que você quiser. Você não pode mais ter propriedade, né? You have nothing and you'll be happy, né? Você não vai ter nada e vai ser feliz. Você, agindo livremente, você sempre vai fazer uma bobagem. Os únicos que agindo livremente, que eles estão acima da lei, que eles nunca vão fazer bobagem nenhuma, são os membros da oligarquia. Esses não erram. Esses não tem nenhuma possibilidade. Não contente com isso, tá? Você já reparou como a palavra prudência mudou de significado recentemente? Porque antes, prudência era você, por exemplo, observar, falar assim, olha, tenho duas opções aqui, sei lá, eu posso beber água ou posso beber um whisky. A minha prudência vai analisar e falar assim, olha, isso aqui tem uma consequência leve, isso aqui vai ter uma consequência drástica. Então, eu prudentemente vou analisar as consequências, optar por aquilo que tenha poucas consequências para a minha vida. Hoje em dia, prudência, na boca de um jornalista, de um acadêmico, de um político, de um burocrata, vai significar uma outra coisa. Prudência é o seguinte, prudência é que, já que a catástrofe é inevitável, toda a prudência diz que você deve evitar essa catástrofe. Como você evita essa catástrofe? Criando políticas cada vez mais absurdas. Mas é absurdo, as pessoas não vão aceitar. Vamos soldar comércio, por exemplo. Alguém foi punido por isso? Não. Porque para eles falam assim, olha, já que a catástrofe é inevitável, a prudência me diz que eu tenho que tomar uma medida extrema. Quando os caras falam em prudência, princípio da prudência, né? É que se existe uma calamidade, ela automaticamente... E uma calamidade intangível, uma calamidade imperceptível, uma calamidade global, que se você não liga a TV, você não fica sabendo que ela aconteceu. Não é igual o Day After, né? Pelo menos assim, explodiu a bomba atômica, que você não vê a consequência de energia atômica imediatamente. Mas ela, questão de poucos dias, você já vai perceber, né? Todo mundo vomitando, etc. Ali não, ali assim, é prolongada. Olha, demora meses e meses, você fala assim, cara, mas isso aqui afetou zero a minha vida. Se não fosse a televisão, eu não teria nem sabido o que tinha acontecido. Aquecimento global, etc, etc. Não, já que existe essa calamidade global gigantesca, então, ela automaticamente justifica qualquer medida draconiana, tirânica e totalitária. No final das contas, o que é que fica? A prudência, ela te joga onde? É essa prudência que eles estão dizendo. Essa forma como eles reconstroem o termo. Te joga no totalitarismo. Duro, né? E ela não é localizada ainda por cima. Quer dizer, não adianta você... Olha quais são os termos principais. Se você vai ligar a TV, quais são as questões fundamentais do planeta Terra hoje? É o aumento de assassinato? Isso não tá no programa de um Boulos, de um Lula, de ninguém. Do Biden. É o aumento da inflação, que envolve imprimir dinheiro, etc. E você roubar dinheiro do povo dessa forma? Sei lá, uma questão local... Não, é sempre o quê? Fake news, que eles nunca definem. Eles vão chamar um monte de verdade de fake news. E assim, notícia falsa existiu durante a humanidade inteira. Você desmente, ainda mais uma era de rede social, você desmente aquilo ali em minutos, não é nem horas, é em minutos. E fala, pronto, tá desmentido. Aquela notas da comunidade que o Elon Musk criou no Twitter, o Elon Musk comprou o Twitter, entre outros fatores, por causa daquele negócio. Ele tá criando
o maior algoritmo do mundo a partir do X. Que agora o Twitter virou X. Ou seja, tem notas da comunidade. Você vai lá, coloca uma notícia e fala, pô, já sai lá, continua. Você pode ler a notícia, mas sai lá com uma notinha da comunidade. Olha, isso aqui é falso por causa disso. Resolvido. Você precisa de um totalitarismo para isso? Você precisa da CPMI das fake news? Você precisa da CPI da peste com Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolph Rodrigues, Humberto Costa, definindo o que você deve pensar? Alessandro Vieira, Fabiano Contarato, Simone Tebet, você precisa disso? Precisa ver. Você precisa da agência Lupa, do fact-checking, você precisa de um algoritmo do Google lá falando assim, não, na hora que você pesquisar um negócio só pode aparecer Globo, tem que deixar seu site lá pro fim. Precisa disso? Para pensar. Você precisa do inquérito infinito das fake news? Pô, um negócio assim que você fala, cara, mas assim, eu sempre convivi com isso, nunca me machucou. Eu nunca fui prejudicado na minha vida por uma notícia falsa. A não ser, sei lá, as notícias das próprias Big Pharma. Que essas nunca mentem, óbvio, né? Inclusive, quando eu tava fazendo pesquisa pra esse negócio, eu fui lá pra fazer esse podcast. Eu achei na Reuters, só que depois do episódio passado, tá? Eu achei na Reuters que os grandes conglomerados das Big Pharma fizeram aqui no Brasil virou a expressão da consórcio. O consórcio da grande mídia contra qualquer outra mídia que não fossem eles próprios. Durante 2020. Mas teve um consórcio da Big Pharma, eu não fiquei sabendo que era o consórcio pela boa ciência. Aí Johnson & Johnson, AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, não sei mais quem, sabe? Todas aquelas grandiosas lá, Moderna e tal. Era o consórcio pela boa ciência. Ou seja, discordar deles era anticientífico. Os termos pesados, né, que eles usam. Antidemocrático, anticientífico, né? Dá a impressão que o iluminismo foi para abolir a Idade das Trevas, né? Ninguém pensava até aparecer o Voltaire sozinho. Voltaire que pegou toda a sua obra pronta, plagiada, que já existia antes dele, né? Então, assim, tudo é presumindo o quê? Que burocratas, eles conseguem te prevenir de uma calamidade. E aí os termos também vão ficando cada vez mais avançados, né? Então, assim, a teoria da conspiração, desinformação, sei lá, notícias falsas, etc. Tudo tem que ser feito por uma administração, por uma governança que ela não é exatamente pública. Por isso que eu sempre tenho essa neura, né? Com os liberais que estão simplesmente falando assim, é tudo resolvido com Estado versus mercado. É só você abolir o Estado, o mercado vai se resolver sozinho. Big Pharma não é Estado. As Big Techs também não são Estado. Os fact-checkings da vida não são membros do Estado, são uma governança. O que o Olavo de Carvalho estava alertando o tempo todo, seja para um artigo acadêmico, seja para uma política pública, seja para o que é chamado de ciência, seja para o que é chamado de administração, é que, na verdade, você tem hoje uma hierarquia cada vez mais confusa. Grupos de pressão, grupos religiosos. Quantas correntes religiosas existem apenas na alta cúpula do Vaticano? Vai lá ver o colégio de cardeais, você vai ver assim, tem um lado maçom, tem um lado judaico, tem um lado não sei mais o que, tem um lado não sei mais o que. Tenta achar o lado católico dentro da alta cúpula. Ele vai falar assim, não, pegar aqui, tipo, só o que a igreja disse por 2000 anos. Não, quantidade de neo-interpretações, todas estrangeiras, todas de fora, tá? E assim, eles estão preocupados com fake news, eles estão preocupados com aquecimento global, ou seja, um monte de coisa intangível. E se ela é intangível, ela não é geograficamente localizada, o que é que significa também? Que você precisa de um governo global. Você não tem mais uma constituição. Olha a tragédia dos comuns aqui, você vai deixar pro povo votar sozinho? Veja se o povo vai votar. Fala assim, olha, povo, você quer o X no ar, sim ou não? O povo decidiu que sim. Mas eu tenho que cuidar do povo. Eu tenho que ser ou não. Tem um ministro no Brasil que ele fala bastante de democracia, e ele fala bastante em iluminismo, que precisa de um choque de iluminismo no Brasil, porque ele quer cuidar da civilização, porque o Brasil não tem civilização o suficiente. Ele usa o princípio americano de separação entre democracia e república, ou seja,
Democracia são as pessoas definindo o que elas querem aleatoriamente, pensando em si próprias. E república, o que é, de fato, os Estados Unidos, ou deveria ser, é que você tem uma contenção desses desejos visando o bem comum. Eu fiz um episódio, uns 3, 4 episódios para trás, que eu tava comentando sobre essa ideia de bem comum dentro da filosofia, historicamente, né? Principalmente da filosofia política e da filosofia do direito. Não tem nada a ver com o que a gente pensa hoje, né? Sei lá, uma casa de tolerância, uma casa de prostituição. Ela tem bem comum? Ou ela tem função social? Função social é fácil, entendeu? A economia girando, não sei mais o quê. Mas cadê o bem comum? Cadê que a sociedade está voltada para a virtude? Cadê que você está criando dentro de uma instituição grandes homens, sabe? Uma coisa que o Nietzsche, por exemplo, quando eu lia Nietzsche eu percebia isso. Na época que eu era ateu, né? Todo mundo lê Nietzsche com 18 anos quando tá flertando com ateu. Todo mundo. O que que você percebe que o Nietzsche tá querendo fazer, assim, que é a coisa que deveria se salvar em sua filosofia? É que ele tá reclamando do mundo moderno, falando assim, mas as pessoas hoje estão tão decadentes. O que a gente tem que fazer? Só que o Nietzsche ele não percebe que o mundo que ele adora, né? Aquele mundo medieval, aquele mundo feudal, aquele mundo dos grandes homens, todo mundo lá, tipo, olha, eu tenho a moral dos senhores, né? Herren moral, ao contrário da moral de rebanho, né? Herden moral. Ou seja, sou um homem superior, etc. É justamente o mundo cristão. É o que ele não percebe em nenhum momento. Júlio Zévola, que ele é adorado lá hoje pelos russófilos, né? Pelo Dugin e tal. Mas ele tem uns livros bastante interessantes, apesar de ter flertado com tudo quanto é ideia retardada do mundo. Qual que era a ideia retardada dele? Fala assim, olha, temos de abolir o mundo moderno, só que abolir o mundo moderno para ele é abolir 2000 anos de mundo e falar assim, não, vamos retomar o Império Romano. Por isso que os italianos adoraram ele, né? No final das contas acabou brigando até com o próprio Mussolini e toda a turma lá dele. Mas o que eles estão preconizando? Um mundo natural, um mundo de virtudes, um mundo elevado, um mundo do Platão, um mundo de São Tomás de Aquino. Entendeu? Eles nunca percebem a que eles devem cada uma dessas coisas, né? Essa pessoa falando em civilização, por exemplo, ele não percebe que essa civilização ela depende de conceitos claros. Você pega os Anacletos do Confúcio, ele fala uma coisa assim... Lá nos Anacletos pergunta lá para ele, fala assim, ô Confúcio, se você tivesse poder sobre a agricultura, o que você faria? Ele fala, eu não entendo nada de agricultura. Eu chamaria os melhores agricultores, perguntaria para eles e eles tomariam conta daquele negócio. Confúcio, o que você faria para melhorar a economia? Eu não entendo nada de economia. Eu chamaria os melhores economistas, deixaria isso aí na mão deles, etc, etc. Só que aí ele tem uma diferença desse estado gerencial de hoje. Uma pergunta fala assim, Confúcio, se você tivesse poder político, se você fosse um grande político, um imperador, o que é que você faria? Aí a resposta dele é diferente. Ele fala assim, a primeira coisa é que para gerir essa burocracia, eu faria uma reforma para todo mundo chamar as coisas pelo nome. Uau! Só quando você chama as coisas pelo nome, é aí que você consegue perceber quem que é o melhor agricultor, quem que é o melhor não sei mais o quê. Né? Por exemplo, falar, a ciência. E você não definiu o que significa isso. A verdade. Por exemplo, a verdade não é um conceito desses caras. Eles falam tanto em fake news e desinformação, mas verdade não é um conceito para eles. Como é grave isso? Você não chamar as coisas pelo nome? Ele estava evitando já esse estado gerencial do século XX. Esse estado da democracia pós-Primeira Guerra. Ele estava evitando tudo isso, tá? Nos mínimos detalhes. Estava evitando, por exemplo, que você fala assim, olha, você tem uma catástrofe, o melhor jeito de você gerir tudo é com um estado burocrático gigantesco, tá? Então, assim, no final das contas, o que a gente está percebendo? Que todo esse modelo dessa nova gestão, ela precisa se retroalimentar. E ela precisa crescer. O professor Olavo de Carvalho, quando ele faz a sua análise sobre o poder, o que é tão interessante? Tá? Por que eu gostei tanto Tipo, todo mundo tem aquele primeiro choque, né? Quando vai ler o Olavo de Carvalho, fala, nossa, esse cara fala desse jeito, nossa, onde já se viu uma coisa como essa?
Mas uma coisa que me chamou bastante atenção no Olavo foi. Eu lembro, assim, foi a primeira vez que eu falei assim, cara, isso aqui ele falou uma coisa pesada, viu? Foi justamente quando ele falou assim: olha, em primeiro lugar, quais são os grupos de interesse quando você fala em poder? Você olha pro poder em Brasília, acho que são 517 deputados, 513, alguma coisa assim, acho que são 513 deputados, 81 senadores. Cada deputado tem o mesmo peso de voto? Você consegue, assim, por exemplo, olhar ali para a Câmara dos Deputados, você que está me ouvindo, por exemplo, uma pessoa que entenda muito de política, se eu estiver conversando com um jornalista extremamente gabaritado no Brasil, você consegue olhar para a Câmara dos Deputados, apontar para mim e falar assim, olha, quem desses caras aqui é maçom e quem que não é? É isso, né? Você acha que o que é decidido numa loja maçônica não vai refletir no Congresso? Meu amigo. Ah, porque é o partido tal que tá com na coligação tal, que agora eles estão lá dentro da decisão que eles vão votar, sabe? Cara, o poder, a exterioridade do poder, ela só se confundia com a unidade das pessoas que de fato gerenciam esse poder na Idade Média. É uma coisa que o Hans Hermann Hoppe fala naquele livro Democracia, o Deus que Falhou. Ali você tinha, de fato, um estado feudal, com poder extremamente contido, ridículo até, comparado a hoje. Um rei da Idade Média, ele tem às vezes menos poder que um vereador, se a gente for parar para pensar, em determinados casos. Mas a autoridade, quando você quer uma autoridade eclesial, tá lá na igreja. A autoridade política tá no castelo. A autoridade, sei lá, ela tá... Hoje em dia é assim. A autoridade científica tá na academia. A autoridade, sei lá, de filosofia tá numa faculdade de filosofia. Você ri, né? Não tem, tipo... A USP tá formando filósofos, né? A pergunta que o Olavo sempre ficava repetindo, né? Tirando sarro do Paulo Arantes. Tipo... Paulo Arantes lá admitindo, a gente nunca formou um filósofo. Então, pra que serve todo esse complexo burocrático caríssimo, cheio de interesses, de entidades, não sei mais o que. Cadê? A ciência tá sendo definida pelas Big Pharma? Não, você não consegue. Você olha pro poder e fala assim, o poder aqui não tá aqui. O poder executivo do Brasil, nos últimos 10 anos, desde o segundo mandato da Dilma, o poder executivo no Brasil tá no executivo? Quem é que executa a lei no Brasil? Cara, um mapeamento do poder de uma complexidade sem fim. Ele citava sempre no Ortega y Gasset, que terminou a rebelião das massas falando disso, e o estudo do aristocrata Bertrand de Jouvenel, chama-se O Poder, é justamente isso. A história do poder moderno é a história de um poder que ele fica justificando o aumento do seu poder o tempo todo. Por isso que eu pontuei esses pontos, né? Revolução Protestante, a Revolução Francesa, principalmente com o Código Napoleônico e as Guerras Napoleônicas. A Primeira Guerra Mundial, você acha que você diminuiu o poder do político? Quer dizer, o monarca tinha muito poder, né? Chamava até, o absolutista do monarca. Pô, tira o poder do monarca. Você acha que o imperador alemão ele tinha 1/5 do poder da Angela Merkel? Cara, é ridículo você pensar uma coisa como essa. E 2020? Pra mim, são os pontos fundamentais. Então, é um poder que ele expande-se acima do seu limite setorial. Ou seja, o cara que ele trabalha com ciência, um Richard Dawkins da vida, ele tá lá preconizando a política pública sobre quantos filhos as pessoas devem ter. O cara que ele tem um poder judicial... Ele tá determinando como é que é o comportamento coletivo das pessoas. O cara que ele é um escritor, um Stephen King, ele tá determinando o rumo político dos Estados Unidos. Essa interseção é uma complexidade tão furiosa, tão cabeluda, e cabeluda que eu gosto no sentido capilar mesmo, ela, tipo, toda confusa, toda entremeada, que você fala assim, cara, você não consegue achar uma pessoa no mundo hoje capaz de, por exemplo, determinar, tipo, uma norma que você precisa cumprir no Brasil. Tem quantas normas da ONU envolvida? Tem quantas normas da OMS envolvida? Tem quantas normas, sei lá, relações exteriores do Brasil? Tem CFR no meio, tem comissão trilateral, tem, sabe, o lobby
Tem um lobby tanto sionista quanto o lobby dos antisionistas, tem um lobby do Hezbollah no Brasil, tem o lobby do Hamas, tem o lobby da Tríplice Fronteira, tem o crime organizado. Cara, tenta entender uma coisa como essa. Você vê que a Guerra dos 100 Anos ela é muito mais fácil de ser explicada do que isso. Quando eu fiz meu curso sobre a Primeira Guerra Mundial, que eu estava mostrando justamente por que essa guerra é tão importante, qual que era a dificuldade enorme? Eu fiz o curso, assim, 4 sessões de 13 aulas. Pra meio que fazer, assim, simbolicamente, até comentei, né? Isso aqui é só um símbolo dos 4 anos da Primeira Guerra. Mas a primeira parte, as primeiras 13 aulas inteiras, eu tava só comentando por que o mundo entrou em guerra. Que é uma complexidade que você fala assim, caramba, velho. Você entender a Guerra dos 100 Anos, você entende, assim, sei lá, obviamente com muitos exageros, mas você entende, assim, 1 hora de aula. Você entendeu o que é que gerou aquele negócio. Você entender a Primeira Guerra Mundial, putz grila, mas você passa horas e horas e horas e fala assim, cara, ainda não tá claro pra mim, mas que confusão, que bizarrice foi isso aí. Porque é o mundo da burocracia. A burocracia, mais uma vez, ela não é aberta como a ciência. A burocracia, ela tá te mandando. Ela tá falando, eu vou soldar seu comércio. Ela tá falando, agora você tem que obedecer. E agora tem uma calamidade. Certo? Tem uma calamidade, um risco agora de calamidade. Aí você entende por que os governos hoje precisam tanto de guerra. O tempo todo falando, não, olha, a indústria armamentista, a indústria bélica, a indústria, sabe, o deep state, o aparato militar e não sei mais o quê. Cada um dessas coisas, uma coisa separada. Por que eles precisam tanto do caos? Precisam tanto falar, o aquecimento global vai nos matar em questão de dias. Greta Thunberg falando que, sei lá, né, em 10 anos o nível do aquecimento global seria tamanho que seria irreversível. Isso, os 10 anos já foram há 2 anos. Ela apaga o tweet e pronto, continua ela falando, tá vendo, né? Greta Thunberg, vai ganhar o Nobel da Paz. Porque ela tá matando a aula. Como é que é? Fridays for Future. Você sabe disso, né? Que o F é a 6ª letra do alfabeto. Fridays for Future. Curioso, né? Tem uns símbolos que eles sempre voltam, cara. É impressionante como isso acontece. Então, assim, tudo isso pra dizer, né? Hoje, o modelo de governança é o modelo da catástrofe. Às vezes é uma catástrofe, inclusive, irreal. Assim, é diferente, por exemplo, de você falar assim, 2020 não houve catástrofe. Claro que houve. Eu tava falando isso o tempo todo. Eu falei, não contente a catástrofe ser real e matar um monte de gente, o problema é que o que o governo vai fazer é muito pior. Não em termos de mortes, óbvio, mas assim, você vai ter uma nova cultura, uma nova civilização em curso, que essa sim vai ser genocida, para usar poucas palavras. Gente, espero que vocês tenham gostado. Ainda tinha mais coisa pra falar, mas, cara, se eu continuar pegando essas notas, eu acho que dá pra fazer ainda uns 5 podcasts, mas é um negócio impressionante. Leiam O Jardim das Aflições do Olavo de Carvalho, comprem os livros aqui na livraria Senso em Comum, tá? Façam como Ian, espero que cheguem também com uma semana de antecedência pra você. Não se esqueça, nós precisamos de 2 Pix nesse mês. Tô pedindo aqui especificamente pra vocês, né? Precisamos de 2 Pix por conta desse processo movido por Caetano Veloso contra nós, né? Então aqui, ó, Flávio Martins, trad, TRAD, @gmail.com. Para a vaquinha que eu estou fazendo pra pagar o Caetano, esperando que aconteça um milagre, eu consiga mandar esse dinheiro para criancinhas que foram vítimas de pedofilia. Achei uma instituição aqui em São Paulo que cuida de crianças haitianas, inclusive de vítimas de abuso sexual. Espero que esse dinheiro consiga ir para essas criancinhas, senão vai ser depositado na conta de Caetano Veloso. E não se esqueça do nosso Pix de todo dia aqui, tá? Para você, pra gente ter aqui o Ian e o Daniel atrás das câmeras. Eu preciso pagar esses caras, obviamente. Se você também tiver uma empresa quiser anunciar aqui para nossa vasta audiência, por favor, entre em contato pelo mesmo e-mail do Pix de todo dia, que é flaviomorgen, MORGEN, @sensoincomum.org, tá? Você pode mandar um e-mail para você querer anunciar, manda um Pix aqui pra gente também, pra gente manter o programa no ar, né? Então, são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe, dá um print, coloque nas suas redes sociais, principalmente quando a gente está em tempos de censura, porque só assim a gente consegue passar a palavra adiante. Nos encontramos, então, na semana que vem e Guten Morgen em Brasília. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.
Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, garboso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele crush, te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.